Olá, vim fazer uma live hoje, deixar já um conteúdo para você também ouvir durante a semana se você não estiver presente agora, né? Tem um tema muito importante que as pessoas perguntam lá no consultório e esses dias a gente estava conversando também num grupo de trabalho para... Olá, Eduardo. Então, estou falando hoje sobre detox, né? Algumas pessoas me perguntam muito no consultório. Eu sou dentista e trabalho também com a parte de odontologia integrativa. E a gente também faz a parte básica de exames de sangue, de cuidados com a saúde, para poder... Às vezes as pessoas chegam cansadas no consultório, perguntam, eu não sei o que é, estou cansada, poderia dar uma olhadinha como é que eu tô, o que está acontecendo no meu corpo? E geralmente eu peço alguns exames de sangue, né? Para poder ter uma noção como funciona. Por exemplo, quando eu faço um detox hepático, né? Nosso fígado, às vezes ele pode estar exaurido na função ou ter várias cicatrizes por conta, às vezes, de uso inadequado de alimentos, né? A gente pode, muitas vezes, uso de álcool, certos tipos de medicamentos, drogas que atacam o nosso fígado. Hoje, muitas pessoas têm processos inflamatórios, às vezes tomam muitos remédios, e aí TGO, TGP, gama-GT ficam alterados. Então, aí é o momento da gente atuar e fazer um detox no fígado. E como isso acontece, né? Então, existem fórmulas que apoiam a gente nesse processo. E algumas químicas, como silimarina, ervas específicas que ajudam na regeneração hepática e outros medicamentos também. Outra coisa também, nesse processo, também cuidar de alimentação e procurar um médico sempre, né? Um médico, um profissional de saúde que seja adequado para te acompanhar. Outra coisa também, vou falar sobre vários tipos de detox, tá? Detox da glicação. A glicação é quando a gente tem aumentado a glicose no nosso sangue, né? Acima de 90, então até 100 ainda é considerado normal. E também quando tem hemoglobina glicada, que também ela é um grande medidor, é mais correto a gente ver a parte de glicação no nosso sangue. A hemoglobina glicada, qual que é a diferença de medir uma glicemia de jejum ou uma hemoglobina glicada? Glicemia de jejum mede naquele momento, mas às vezes assim, o jejum se prolongou um pouquinho, depende da hora do sono, o tempo que a pessoa dormiu, também o tempo de intervalo, né, dessa parte do jejum. Outra coisa também é a dosagem de insulina. Então, a insulina, ele é um carreador, ele para o açúcar entrar na nossa célula, a glicose, né, ele precisa ser carregado por um carreador. A insulina tem a chave da porta da célula. É um sistema tão protegido, né, nosso corpo, que não é qualquer coisa que entra na nossa célula. Então, a insulina, quando ela tem a chave, abre a porta da célula e leva a glicose lá para dentro. Mas quando a gente tem hábitos de alimentação, a gente come muito carboidrato, a gente não faz atividade física, ou a gente está muito estressado, né? O nível de cortisol, toda a nossa química orgânica está alterada, a gente não tem descanso, nosso sono, a gente não faz a limpeza adequada, né, das excretas, nosso corpo está alterado, então começa a acontecer uma resistência insulínica. Então, não entra, então a célula fecha a porta, não aceita a entrada da insulina. Então, fica muita glicose no nosso sangue. Então, quando a gente mede, por exemplo, a insulina até 140, tá ok, né? Tá tudo funcionando. Quando tá entre 140 e 199, então já é um sinal de alerta, que a gente precisa tomar cuidado, que estamos no processo pré-diabético muitas vezes. Também existe a parte da hemoglobina glicada, então, como eu falei, que ela é o medidor mais correto da gente perceber. Por quê? Para ter uma glicação da hemoglobina, né? A hemoglobina é a nossa parte que carrega o oxigênio no nosso sangue, né? E para ela ficar glicada, quer dizer assim, ter uma ligação da glicose com a hemoglobina, é porque já é um longo prazo que está se formando isso no sangue, então mede até 3 meses atrás como está a sua alimentação. Então, se tinha excesso de glicose, como estava esse processo todo da insulina, né? Então, mede real se a gente está com processo de glicemia alterada ou não. Então, acima de 5,6, a gente já considera a pessoa com já uma diabetes, tá? Porque às vezes
às vezes é comum falar, não, mas deu baixa a minha glicemia de jejum, mas às vezes depende do tempo que você ficou, né? Então aí entra com processos de dieta, tem outras coisas também que a gente pode fazer fórmulas de nutracêuticos que apoiam nesse processo, tá? Uma dieta cetogênica, caminhada, né? A pessoa ter hábitos assim de dormir mais cedo para equilibrar toda a parte de hormonal, de função de tireoide, todo o metabolismo, né? Que tem hormônios que são liberados à noite. Então, é bem importante que a gente durma cedo. Por exemplo, o hormônio da tireoide, que é o que trabalha o metabolismo, no nosso o metabolismo, né? A queima das coisas, como funciona o uso da energia no nosso corpo. Então, por exemplo, a tireoide, para produzir o hormônio, a gente tem que estar, tipo, 1h30 da manhã, no estágio REM do sono. Ele é produzido nesse horário. À noite são produzidos vários hormônios no nosso corpo e também é feita a limpeza das excretas, né? Tem muito trabalho enquanto a gente dorme. Mas o hormônio, por exemplo, para ser produzido às 1h30 da manhã, a gente tem que ter ido dormir às 10, 10h30, para estar no terceiro estágio de sono, que é o estágio de sono REM. Então, não funciona muito, às vezes formam coisas incompletas, quando passam nossos carreadores, que são os transportes para levar para as células, eles não estão prontos, né? Então, isso se repete, dormir tarde, comer tarde, tudo isso mexe muito com essa parte nossa da glicação, da energia no nosso corpo, tá? Uma outra coisa também que é bem importante a gente fazer pelo menos uma vez por ano é um detox de parasitas no nosso corpo. Quando os meus filhos eram pequenos, o pediatra recomendava a cada 6 meses dar uma fórmula para eles de parasitas, né? Criança anda no chão, põe a mão na boca, põe brinquedo. E eu, como cuidadora deles, também faço, né? Também fazia. Então, eu peguei o hábito de fazer também para mim. Então, a gente tem muitas coisas de alimentos, por mais que a gente lave, às vezes tem coisas que podem estar impregnadas. Ou quando a gente põe a mão em algum lugar que alguém pôs, ou foi num toalete de público, algum lugar, pegou na porta, alguma coisa de uso de banheiro. Então, é importante uma vez por ano a gente fazer, principalmente se quando no nosso exame de sangue for fazer a parte de glóbulos brancos, eosinófilos aumentados, tá? Isso é um grande prenúncio de estar com aumento de poder ter possibilidade de estar com parasitas. Uma outra coisa também que a gente indica também é o detox de metais pesados. Como que eu sei, Rosana, se eu tô com metais pesados, né? Então, eu faço exames de sangue, então a gente consegue medir a parte de mercúrio, cobre e outros metais pesados. Tem vários que a gente pode colocar lá como lista de prescrição, né? E isso eu posso fazer um detox com silício e magnésio. Olha que incrível, né? Também o detox de poluição eletromagnética. A gente está muito ligado a computador, a celular. Às vezes a gente mora do lado de uma torre de transmissão. É muito comum quem mora aqui em São Paulo, por exemplo, perto da Paulista, ou em muitos lugares na estrada que você vê que tem aquelas torres. Então aquilo é assim, um lugar de radiação eletromagnética enorme. Existem medições para a gente poder, técnicos, fazer isso. Então, se você mora perto de uma delas, eu convido você a procurar um técnico e cuidar de como está a radiação na sua casa. Mas as coisas no dia a dia, por exemplo, o computador, o celular, também tem a gente está exposto a essa poluição, né? Então, o computador, por exemplo, você procurar usar o menos tempo possível com ele cabeado na tomada. Faz diferença você usar ele só na bateria, tá? Diminui a chance de uma poluição eletromagnética para você. No celular também, o maior tempo possível você usar ele no modo avião. Então, pequenas dicas, pequenas coisas que você, menos poluição, por exemplo, na hora de dormir, evitar deixar ele no quarto, né? Coisas assim, evitar pôr no bolso, evitar ficar com ele em contato com o seu corpo também, tá? E outra coisa também, a gente hoje em dia tá muito intoxicado com plástico de embalagens, né? A aguinha da garrafa. Oi, Zeina, tudo bom, querida? Que prazer te ter aqui. Tô falando hoje sobre detox, tá? A gente coloquei vários sobre detox hepático, glicação, detox parasitas, detox de metais pesados, detox de poluição eletromagnética. E agora eu tô falando de detox de plásticos, tá?
Agradeço, querida. Então, o detox de plástico, a gente hoje em dia tá falando que a gente tá muito exposto, assim, a garrafinhas de água, né? Mesmo esses galões grandes que às vezes vêm nas empresas, se aquecer um pouquinho ou se gelar, esse plástico vai para a água, né? BBDA, e a gente também se intoxica disso. Outra coisa também das embalagens, né? Muitas embalagens que estão em congelados, coisas que a gente compra do mercado, embalagens plásticas, até medicação que vem embalada também. Então, a gente está muito exposto hoje a poluições. Então, uma das melhores maneiras da gente liberar isso do nosso corpo é transpirar, é suar. Ah, gratidão, querida. Com amor, tá? Agradeço. E então, uma boa maneira da gente liberar essa parte também dos plásticos é a gente transpirar, suar. Então, oi Rina, tudo bom? E uma coisa que a gente poderia colocar sempre assim como regra é a gente instituir atividade física no nosso corpo, né? Quando a gente faz atividade física, principalmente pela manhã, a gente ativa, acelera o processo de limpeza do nosso corpo. Se suar de manhã, a gente libera tensões, já vai melhor para o trabalho, põe a máquina toda para funcionar, a gente relembra nossos músculos, né? Também que eles precisam estar ativos, que eles que vão segurar durante o dia. O nosso cérebro, a nossa mente faz endorfina, então assim, um detox também grande dessa parte emocional, né? A gente se prepara fisicamente para o dia, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, você fala comigo depois, então, sobre os tipos de detox. Uma honra ter vocês aqui, um grande abraço, e eu vou colocando mais assuntos, né? Se você tiver algum assunto que tem interesse, manda para mim no direct ou deixa aqui nos comentários, que eu vou começar a fazer lives toda semana de temas interessantes para a nossa saúde, para a nossa vida, tá? Oi, Cíntia, tudo bom, querida? Tudo bom? A gente... Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Hoje eu estou falando de detox. Agora já estou no finzinho da live, mas estou propondo para vocês deixarem aqui nos comentários depois temas que sentem dúvida, que são importantes. Vou falar sobre os exames de sangue, por exemplo, quando a gente tem anemia, de onde pode estar vindo essa anemia, né? Às vezes um tema pequeno, assim, sobre ver o valor corpuscular médio, aquele VCM. Então, até 90, 60, assim, tá ok, mas se tiver de 90 para cima, pode ser processos inflamatórios. E, às vezes, até processos renais. E também, assim, indicativo que está faltando vitamina B1 e outras coisas no nosso corpo, né? Oi, tudo bom, Cíntia linda? Tudo bem? Obrigada, viu? Uma honra você estar aqui, tá? Então, um grande abraço para vocês. Agora já estou terminando a live, né? Depois vocês, quem chegou depois pode rever, vou deixar ela postada, tá? E as dúvidas que tiverem, ou coisas que vocês sintam que é importante colocar, que gostariam de saber mais, como faço isso, como acontece aquilo no meu corpo, eu respondo, tá? E vou fazer lives específicas para isso. Um grande abraço, boa noite.